Olá, tudo certo? Este vídeo é principalmente para você, investidor, que está desanimado com a nossa Bolsa de Valores. Eu estarei trazendo uma palavra de conforto e principalmente de esperança. Está chegando a hora dos compradores saírem da caverna, tomar um banho de sol e tirar a poeira do corpo. O nosso mercado segue em tendência de alta no longo e médio prazo e está chegando em região relevante de suporte, onde eu tenho expectativa de pressão de compra, ou seja, possibilidade de marcar fundo. Então, nas próximas semanas, eu aguardo sim um movimento de alta para o nosso mercado, que é, claro, oportunidade de compra. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Danilo Frata, analista técnico, desde 2017 realizando esse trabalho educacional para vocês nas redes sociais, que foi quando eu fundei uma casa de análise junto com outra pessoa. E no ano passado, em maio, iniciei esse meu trabalho como analista autônomo. Maiores informações sobre o meu trabalho estão no meu portal danilofrata.com.br, onde tem as minhas carteiras recomendadas. E fique atento às minhas redes sociais, que eu estarei lançando uma promoção de pré-Black Friday. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar esse vídeo e, claro, de se inscrever no canal, é sempre muito importante e relevante para o trabalho aqui no YouTube. Eu venho conversando com muitos investidores e também clientes meus que estão desanimados com a nossa Bolsa de Valores, pelo fato que a gente está descolado do cenário internacional de alta. Mas nós estamos próximos, sim, de um cenário de possível reação. Então eu tenho a expectativa pessoal que para as próximas semanas a gente possa ter um movimento significativo de alta. Quer dizer que vai acontecer nessa próxima semana? Não. A minha expectativa é que aconteça entre essa próxima semana e a primeira semana de novembro, que é uma janela aí de suporte do nosso mercado para o médio prazo. Então vão surgir sim oportunidades de compra, mas você tem que sempre avaliar setor por setor, ação por ação, tá certo? Lembrando que o nosso índice Bovespa, ele é concentrado no setor financeiro, Petrobras e Vale. Então, para o índice Bovespa reagir, dois desses três atores têm que reagir, principalmente o setor financeiro. Então, quem quer tentar um movimento mais sistêmico de Bovespa, ficar de olho em bancos, Petro e Vale, que eu também vou avaliar junto com vocês. Então nós temos então aqui um cenário mundial de alta. Danilo, de novo você vai avaliar o cenário internacional? Sim, porque as economias são globais e as bolsas são globais. E as bolsas e economias são guiadas pela matriz, que é a matriz do mundo e a matriz do Brasil, que é os Estados Unidos. Então a gente tem que ver a condição técnica desses mercados, porque se lá tiver uma queda relevante, eu não acredito que a gente consiga subir. Pode ser que aconteça até um descolamento curto, mas de tendência não existe essa possibilidade atual de acontecer. Por isso que eu vou passar aqui mais uma vez para vocês o cenário americano, que é o cenário global, né? E depois o índice de mercados emergentes, que é o índice, na verdade, que a gente deveria acompanhar, entre aspas, porque a gente é um mercado emergente. Então vou traçar o cenário desses mercados para a gente observar a chance de continuidade de alta ou a chance de movimento corretivo que poderia atrapalhar o movimento de alta do nosso mercado para as próximas semanas. A foto atual do mundo, pessoal, é que ele sobe desde 2009, direcionalmente em tendência de alta, principalmente o mercado americano. Ainda no longo prazo, os mercados retomaram sua alta em novembro de 2023, que está em um forte bull market. Médio prazo, desde novembro de 2023, curto prazo, ali de alta desde o dia 9 de setembro. E o nosso mercado se mantém em cenário de alta no longo e médio prazo, só que é um cenário de grande descolamento. Tá? A gente sofre grandes descolamentos ao longo do tempo. E isso acontece há muitos anos. Tá? Olhando aí o prazo bem longo, que é o gráfico anual, a gente teve um grande descolamento de 2007 a 2016, estamos de novo bem descolados do mundo, de 2019 até este ano. E eu vou analisar juntos com vocês este gráfico. Médio prazo também a gente sofre grandes descolamentos, né? Neste ano estamos pela segunda vez descolados do cenário internacional e curto prazo nós estamos muito descolados em rally de baixa desde o dia 9 de setembro. Então essa é a foto geral dos mercados. O que nós temos que estar atentos também, pessoal, é ao investidor estrangeiro. Nós temos uma grande correlação com o saldo positivo ou negativo deles na nossa bolsa de valores. Eu vou trazer aqui o histórico de saldo deles e depois a gente vai observar no gráfico o movimento do nosso mercado. Então vou trazer a partir de novembro de 2023, tá? Então a partir de lá eles compraram muito novembro e dezembro, onde a nossa bolsa subiu forte, acompanhando o ritmo mundial. E a partir de janeiro deste ano eles começaram a vender a nossa bolsa. Eles venderam praticamente todos os meses de 2024. Venderam janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho.
pela metade de junho eles começaram a comprar o nosso mercado. Foi quando marcou fundo. E a gente fez um rallyzinho de alta alinhando com o mundo, onde a gente renovou a máxima histórica, e a partir de setembro eles começaram a vender de novo. Vocês viram anteriormente, 9 de setembro nossa bolsa começou a cair, quando eles começaram a vender nossa bolsa, e em outubro estão negativos de novo. No ano estamos com saldo muito alto negativo de quase 31 bilhões. Então a gente tem que observar o comportamento do investidor estrangeiro, né, de compra ou venda no nosso mercado, a gente vai ver essa correlação no gráfico. Então vamos aqui avaliar as condições técnicas, tá, do cenário internacional, para a gente ficar de olho em possível correção que poderia atrapalhar o movimento de alta do nosso mercado. E aí vamos para o nosso mercado, onde eu vou trazer para vocês aqui as chances de alta para as próximas semanas e onde vocês têm que estar atentos para comprar bolsa no Brasil. Então eu vou começar pelo mercado americano, tá? Rapidamente passar aqui o cenário que eu já fiz o resumo anteriormente. Eu vou aqui trazer o índice Dow Jones, tá? Esse é o gráfico anual, cada barra dessas é um ano. A última grande crise que a gente teve foi 2008, que foi essa barra. Então, desde 2008, olha que movimento fantástico. Sobe sem parar, tá? 2022 fez uma single bar. Então, está devendo aqui, se não me engano, um alvozinho dessa single bar. Tá? O alvo da single bar do Dow Jones é na região de 49 mil pontos. Então, pode subir até lá este ano, tá? A gente olha esse P500 no cenário gráfico, tá? E a Nasdaq no cenário gráfico. Isso é anual. O mensal, observe aqui, tá? Novembro de 2023 retomou alto Dow Jones com pivô de alta. Todos os meses, desde lá, sobe direcionalmente. Tivemos apenas um mês de queda percentual, que foi uma single bar, tá aí os próximos alvos. Olha que tendência fantástica de alta, né? Aí o S&P 500 a mesma coisa, né? E a Nasdaq a mesma coisa, tá? Forte rally de alta. Isso no gráfico mensal de longo prazo. Aí a gente baixa o prazo operacional semanal. Observem o rally fantástico de alta. Acompanha, claro, o gráfico anual e também o gráfico mensal, né? Retomamos aqui a alta com esse fundo marcado na semana 5/8. Então a gente observa que nas últimas 10 semanas subiu 9 semanas. Quinta semana consecutiva de alta, renovando o máximo e fechamento histórico. Se vocês forem observar, desde a semana 17/6, tivemos apenas 3 semanas de queda, que aqui foi um gift, que aqui foi uma single bar para retomar a queda, single bar para retomar alta, né? Single bar para retomar alta. Então olha que tendência fantástica de alta, tá? Tá chegando próximo de alvo. Não tem sinal de topo ainda, tá? Então a gente tem que ficar só atentos aqui a algum sinal de topo, que poderia acontecer de topo nas próximas semanas. Nessa próxima semana cai forte, seria saudável até para uma correção, isso atrapalharia o nosso mercado uma alta, ou continuar subindo e fechar com uma estrela cadente, né? Subir aí segunda, terça, quarta e depois fechar com uma estrela cadente. É um cenário de topo que eu vejo atualmente para o Dow Jones, tá? Porque está testando aqui o topo do canal de alta. E se romper esse canal de alta, a gente replica ele para cima e segue a sua tendência, tá? Aí nós vamos ver as P500 a mesma coisa, né? E a Nasdaq a mesma coisa. Então a gente vê que a matriz do mundo está linda, inclusive a Nasdaq aqui está pronto para o novo rally para renovar a máxima histórica, que está um pouquinho atrasado. Então aqui o cenário por enquanto é tranquilo de tendência, só tem que ficar atento aí a uma possível correção que ainda não tem, tá? E nós vamos para o índice de mercados emergentes, tá? Aqui eu tenho o prazo mais curto, né? Eu não tenho desde 2009, mas a gente observa aqui no ano passado foi uma alta, esse ano 2024 uma alta importante, né? Próximo de renovar a máxima histórica, tá? Gráfico semanal acompanhando o ritmo dos Estados Unidos. Desculpa, vamos baixar o prazo para o mensal, né? Passei direto para o semanal. Bora lá então. Então aqui acompanhando o ritmo do mercado americano, né? Novembro aqui fez a barra de retomada no canal, sobe sem parar desde novembro. Tivemos aí 2 meses de leve queda. Então olha que movimento fantástico, próximo de renovar a máxima histórica. Não tem sinal de topo ainda nesse prazo. E aí o semanal também, né? Vai ser o reflexo desde novembro, sobe direcionalmente. Aqui a barra de retomada na semana 5/8. As últimas semanas aí, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, primeira semana de queda. Esta barra aqui está indicando possível single bar, tá? Então, podemos ter aqui uma tentativa de alta ao longo dessa próxima semana, rompendo a single bar. Aí, se romper o canal, vai embora. Seria o cenário para continuar subindo por single bar. Ou romper no começo da semana forte, para acionar a single bar, buscar o alvo da single bar e depois devolver na quinta, sexta, fechar com uma estrela cadente. Se isso acontecer, seria um sinalzão de topo, né? Aí poderia ter até uma correção mais ampla para a base do canal. Então é isso que a gente tem que estar atentos, tá? Se romper a single bar para cima, fechar a semana na máxima aí para romper o canal para cima. E aí se na quinta ou sexta devolver, pode fechar com o sinal de topo. Aqui o índice de emergentes no semanal. Então tendência magnífica, então só ficar de olho aqui nesse cenário deste índice, tá? Então aí o cenário global, tudo lindo, maravilhoso, para cima. Vamos então para o nosso Ibovespa, né? Verificar aí a condição de compra que eu trouxe aí para vocês como chamada aqui desta análise. Então vamos primeiro aqui avaliar o gráfico anual. Conforme eu já alertei vocês, a gente sofre de grandes descolamentos, tá?
que é uma tendência de alta mais conturbada, vamos chamar assim, desde 2007, desculpa, até 2016 lateral, 2016 a retomada com impeachment, e aí nós estamos em 2019, aqui é 2019 se eu não estou enganado, vamos ver aqui, isso, 2019 até este ano, em tendência de alta, uma tendência de alta conturbada lateral, tá? Para a gente ter aqui um rally de alta, uma tendência bacana, teria que até o final do ano, né, a partir de agora, romper a máxima histórica para fazer isso, se livrar dessa resistência e no ano que vem, 2025, 2026, ter um rally fantástico. Esse é o cenário de rally fantástico, tá? Então, ficar de olho nessa condição para os próximos meses deste ano. Eu acredito, tá? Eu acredito, olhando o cenário atual, que a gente possa fechar o ano aí dentro da barra do ano passado. Vamos observar e aí, claro, a gente vai trazendo atualização nos prazos mais curtos. Então, esse é o cenário do nosso índice Bovespa anual. É a tendência de alta, vocês veem que é uma tendência de alta extremamente fraca perto do mundo, né? Devido aos grandes descolamentos, que são questões caseiras, tá? E aí o gráfico mensal, pessoal. O gráfico mensal, vocês observar lá, o índice americano sobe sem parar desde novembro, desculpa, né? Desde novembro de 2023, que foi esta barra aqui, tá? Então, a partir desta barra ali, né, o que nós tivemos nos mercados nacionais? Isso. Vamos apagar aqui esse gráfico, aí vai ficar mais claro para vocês. Por isso que muita gente está desanimada com o nosso mercado, né? Nós tivemos basicamente isso, né? Que era o cenário natural. Ir lá buscar 150 mil pontos, 200 mil pontos, tá? A gente observa os mercados nacionais fazendo isso. Só que, porém, entretanto, todavia, a gente teve aí esse descolamento brutal neste ano, né? Que é este movimento que a gente tem atualmente. Aqui a gente alinhou com o mundo. Vou pegar aqui certinho. Aqui alinhamos com o mundo. E aqui esse grande descolamento mais uma vez, né? Em 2024 a gente foi, grande parte do ano, uma das piores bolsas do mundo. Então, aqui observe aquilo que eu falei a vocês anteriormente. O investidor estrangeiro comprou muito, começou a vender, começou a comprar, comprou, começou a vender. Então, por isso que a gente tem que estar atento ao investidor estrangeiro. Neste prazo, pessoal, a tendência é totalmente saudável de alta, tá? No gráfico mensal. Pode cair mais, pode. Tá? O interessante era não cair mais. O interessante é nesse mês de outubro, ou fechar com uma barra neutra, por isso que eu acredito aí numa alta até o final do mês, ou para fechar com uma barra neutra, e aí talvez, quem sabe, em novembro, romper aqui essa barra, que seria uma single bar para renovar a máxima histórica. Seria um cenário de rally de alta para final de ano. Né? E outro cenário seria lá fora corrigir, como a gente tinha a bolsa mais fraca, né? Continuar caindo para o suporte, tá? Então aqui está uma região interessante para compra que eu vou trazer para vocês no gráfico semanal, que é a chamada do vídeo aí, né? E se não acontecer essa expectativa minha, né? Expectativa é que tenha compra, efetivamente, pressão de compra, tá? O que não pode acontecer é um outro cenário que eu vou trazer para vocês, que seria respeitar uma resistência ali que eu vou trazer na sequência. Então esse cenário seria um cenário fantástico de rally de final de ano. E mesmo assim, se não acontecer esse rally de final de ano, a tendência de alta aqui, aí poderia corrigir mais, mas não é o foco aqui, esse estudo. E aí vamos para o gráfico semanal, que é o gráfico, efetivamente, que eu quero trazer aqui a chance de alta, né? Então aqui observamos aqui o nosso gráfico semanal, aquele grande descolamento aí deste ano, né? Aqui o alinhamento e mais um grande descolamento, né? Quando a gente observa aí nas últimas 10 semanas os mercados subindo reto, a gente cai, né? A gente cai aí desde setembro. Mas estamos numa região importante de compra. Não temos um sinal de fundo, tá? A região importante de compra aqui do nosso mercado varia entre 130 mil pontos e 128 mil pontos. Temos essa possível LTA, que é a LTA de compra. Deixa eu colocar aqui em destaque para vocês, né? Ficar mais clara a leitura. Então, quando mantiver essa LTA que mantém a expectativa de alta, enquanto mantiver essa linha mais destacada, mantém a tendência de alta. Então, qual que é o cenário que eu vejo de alta para as próximas semanas, conforme comentei com vocês anteriormente? Um dos cenários que eu não julgaria mais saudável seria já nessa próxima semana subir forte. Se fechar assim, já não é um cenário tanto de compra, tá? Para um rally mais forte de final de ano. Por quê? Porque eu tenho um receio desta região aqui de venda, que poderia fazer aqui um voo da galinha e testar o fundo. Esse seria o cenário mais fraco de alta na minha visão. O cenário mais forte de alta, se quiser subir nessa próxima semana, seria ter uma super alta e aí fazer um pivô, que aí teria que subir fechando acima de 134 mil pontos, né? Que seria uma alta fantástica aí de quase 4% no índice. Então, esse seria o cenário mais agradável, sim, subir nessa próxima semana. Os outros cenários que seriam mais técnicos, na minha opinião, seria iniciar a semana aí caindo e reagir no final da semana, para deixar o martelo. Tá? Aí sim seria um cenário bem bacana de compra,
que seria compra nessa região, para aí depois tentar retomar a alta e buscar a máxima histórica. Tá? Então são os dois cenários que eu vejo atualmente. Claro, tem aquele outro cenário aqui que a gente pode fazer, que é uma barrinha neutra aqui, né? Nada impede de deixar um doji aí e depois tentar mais uma alta ou mais uma queda, para quem sabe deixar um martelo. Tá? São cenários que eu vejo, mas o importante aqui, pessoal, que vocês entendam que estamos numa região de pressão de compra, por isso que a minha expectativa é de compra para as próximas semanas. E para retomar efetivamente a alta agora no médio prazo, é só se romper, na minha opinião, essa LTB e ou 134 mil pontos. Por isso que eu comentei com vocês aquele cenário do gráfico anual que tem uma chance da gente ficar mais lateral até dezembro. Só muda essa chance se tiver um super rally, tá? Mas eu estou apostando muito nessa condição de um cenário mais lateral até o final do ano, olhando o gráfico anual. Mas para as próximas semanas, olhando o prazo mais curto, sim, é compra no nosso mercado, nessas regiões comentadas, entre 130 e 128 mil pontos. O cenário é esse que eu vejo. Danilo, existe uma chance técnica de não acontecer esse cenário de alta? Tem, tá? Tem uma chance, sempre tem. A chance técnica disso não acontecer é romper 128 mil pontos e cair reto. Aí babaus qualquer pressão de compra no nosso mercado. Eu não estou contando com essa expectativa, tá? Dentro disso, então, para buscar compra no nosso mercado, que é a minha expectativa, você pode, por exemplo, operar a BOVA11, né? BOVA11 está aí num suporte importante. Danilo, mas isso é um pivô de baixa. É um pivô de baixa, mas é um pivô de baixa que eu julgo aí com possível trap para quem for tentar operar esse pivô. Então aqui, BOVA11, pessoal, pensar em compra em BOVA11 entre a região aqui de 126 e até 124, tá? Tem que segurar nessas regiões para ter uma tendência saudável de alta. Eu sempre julgo tendência saudável de alta. Então quem pensa em compra em BOVA, né, ficar nessas regiões, uma compra de call. E Danilo, se perder 124 mil pontos, a tendência ainda será de alta, aí nós entramos no cenário mais complexo. Eu chamo de cenário complexo. A gente vai olhar aqui no mensal seria uma LTA, tá? A gente teria tendência de alta ainda no mensal, e no semanal seria tendência de baixa, confirmaria o pivô. Mas eu, pessoalmente, aposto muito aí numa compra, porque a princípio é uma região relevante de suporte, tá? Então, ficar de olho em compra sim. Outra coisa que me chama atenção para a compra no nosso mercado é o nosso índice EWZ. Tá? Aqui eu tenho o índice EWZ, que é o nosso índice nos Estados Unidos. Está me sugerindo muito que a gente feche o ano aí também lateral, é o índice EWZ, tá? Tá bem claro aqui que tá com cara de fechar com uma inside bar dentro da barra do ano passado. Tá? Isso me sugere muito isso aqui no Brasil também. Gráfico mensal, a gente observa que segurou na LTA, né? Então, a expectativa de alguma pressão de compra nesse mês, nessa região. Se não for nesse mês, seria no início de novembro, por isso que eu falei, uma janela dessa semana até a primeira semana de novembro, até a segunda, vamos colocar também, né? Tá? Para manter essa LTA, é muito importante manter essa LTA. O problema é se perder essa LTA, fazer um pivô, ou seja, outubro derreter, o resto de outubro, aí eu julgaria que ficaria bem difícil uma compra. Mas o importante é que é o semanal, tá? O semanal aqui, a gente observa um grande descolamento também do mundo, claro, né? Mas temos aqui essa barra de ignição da semana 5 do 8. Essa barra nos indica que os compradores estão no controle. Né? Eles estão escondidos aí nas suas cavernas, né? Está na hora de pegar um sol, tirar a poeira do corpo, né? Esta barra me sugere compra ainda. Acredito muito nela, apesar que a gente for olhar aqui no prazo mais curto. É um zigue-zague descendente, que é uma tendência de baixa no prazo mais curto, né? Mas a barra sugere compra ainda. E ainda temos a chance técnica do ombro cabeça a ombro, né? Que é uma esperança grande aí dos compradores para um rally de final de ano. Tá? Fechamos a semana com uma forte queda aqui no EWZ nos Estados Unidos, né? Forte queda mesmo, 3,71. É um pivô de baixa, Danilo? É um pivô de baixa. Mas eu aposto numa trap nos vendidos, tá? Aposto. Então o que nós teríamos que ter aqui de reação para sustentar um cenário de alta? Seria sustentar essas minhas linhas azuis. A primeira reação seria uma semana de forte alta, devolvendo toda a queda da semana, para voltar para cima dessa linha azul, e aí nas próximas semanas fazer algo dessa magnitude. Ou uma semana de super alta, né, fazendo uma barra dessa magnitude, que seria copiar esta barra aqui. Esse seria o cenário. Eu julgo essa super alta menos provável, mas geralmente quando a gente achando que é menos provável, acontece. Mas, tá aí feito cenário pra vocês. E o outro cenário seria que nem nosso índice ali, tá? Ou deixar aqui uma barra mais neutra, e aí depois subir, ou tentar derretimento no começo da semana, para fechar aí com um martelo, para tentar um movimento de alta. Então esse é o cenário que eu vejo aqui para o nosso índice EWZ para sustentar o suporte. E aí a chance de anular qualquer movimento de alta, né, é perder essa região atual aí
Acontecendo isso aí, babaus, tá? Babaus aí seria trap, mais uma trap nos comprados, tá? Então eu aposto bastante aí numa pressão de compra. Coloco asterisco aqui para vocês, né? Avaliar ativo por ativo, setor por setor, não vá com sede ao pote, tem uma estratégia bem definida, tá certo? E dentro disso, nós vamos, claro, aqui dar uma olhadinha as três principais empresas que mandam no nosso índice Bovespa, né? Vou olhar o setor financeiro, como geral, que é o índice Bovespa copia, né? O setor financeiro. A gente vai observar aqui o gráfico anual, observe também, uma lateralização desde 2019, né? Gráfico mensal, vocês vão observar o mesmo movimento, tá? Aqui desde maio, abril do ano passado, aí, esse movimento, dezembro, janeiro, descolamento, alinhamento, descolamento, tá? Então, olhando aqui o setor financeiro, gráfico mensal, eu julgo que 13 mil pontos é uma região importante. Se perder 13 mil pontos, próxima região importante é testar LTA na casa aqui de 12.500, tá? Mas olhando o prazo mais curto aí que eu estou avaliando com vocês, né? Ficar de olho em 13 mil pontos. 13 mil pontos aqui até, vou botar aqui um outro suporte, até 12.800 ali, seria uma região importante de compra para o setor financeiro, tá? Então, ficar de olho aí no gráfico diário, tem a chance de cunha. E dentro disso, então, a gente pode olhar, por exemplo, Itaú, que é o ativo com maior peso no setor financeiro, né? Mensal não tem como comprar. E semanal, pessoal, uma região para quem trabalha com preço médio é 24, 34. Próxima região de compra, região, deixa eu ver certinho para vocês, 34 e depois a região aqui de 33. Para quem trabalha com preço médio, região onde pode ter pressão de compra, que a princípio é uma região importante. E aí, se não respeitar essas regiões, próxima região de pressão de compra para preço médio é a região de 32,50 a 32, tá? Muita gente aí que gosta de Banco do Brasil. Eu fiz um vídeo para vocês aqui no meu canal, que eu não apostaria em compra nela para gráfico mensal, né? Nós tínhamos também uma grande divergência aqui, ó. Divergência absurda no ABV, histograma IFR, confirmou, falhou, né? Nosso índice Bovespa também tinha essa divergência, comentei para vocês aqui no canal, por isso que eu acreditava numa correção e num descolamento, inclusive. Tá? Aqui, ó, divergência forte no ABV, histograma IFR. Banco do Brasil, mesmo cenário, né? Então, aqui no gráfico mensal, eu não vejo compra nesse prazo por enquanto. O máximo que for tentar aqui seria um suporte, aí é trabalhar com preço médio para médio prazo, que é nessa região e depois lá na região de 25,50, tá? Para quem quer pensar em alguma coisa de compra. Itaúsa aqui acompanha o Itaú, né? Nós temos uma possível região de compra aqui na região de 10,30, para quem busca compra aqui no setor. Em Itaúsa, desculpa, né? Acompanha aqui Itaú. Aí nós vamos para Vale, Petro, né? Petro é a segunda empresa com maior peso. Gráfico anual aí um super rally desde o impeachment, né? Mensal, aqui eu tenho divergências também, então eu sou bem cético em compra aqui nesse prazo. Mas poderia tentar semanal, tá? Semanal aí, nessa próxima semana, tu poderia até tentar um trade de compra aqui em 38, 39, stop curtinho 3583, se romper a máxima histórica, alvos em azul. Tá? Para o nosso mercado subir, então teria que romper essa região para Petro 4. E Vale 3, intimamente ligado no cordão umbilical da China e do ferro, né? Porque a China comanda aí a cotação do ferro. Gráfico anual tá com cara de fechar mais um ano lateral, tá? Temos a possível Simobar no mês que vem, pro ano passado, do ano passado. Mensal, eu já fiz uma análise completa para vocês aqui, né? Preço médio aqui, tá com cara de fechar um mês mais lateral, mas quem for operar mensal agora, rompendo o 6535 pode ter movimento de alta para buscar 72, né? E aí o prazo importante aqui é o semanal. Semanal tivemos aqui a barra de ignição, foi a barra aí do pacote econômico da China. Eu acredito em preço médio ainda aqui em Vale, né? Comentei vocês aqui no canal, preço médio nessa queda aqui foi entre a região de 61 e 59. Então, se cair mais, 61 e 59 é pressão de compra em Vale. Dentro disso, vamos dar uma olhadinha como é que tá as três principais empresas da nossa bolsa nos Estados Unidos, né? Vamos ver aqui. Vale gráfico anual, mesmo cenário técnico aqui. Mensal, mesmo cenário técnico aqui. Semanal, mesmo cenário técnico aqui, tá? A Petrobras no anual, cenário técnico diferente, né? Mas tá próximo do top histórico. Mensal na LTA, igual aqui. Semanal, mesma coisa que aqui, tá? Tá nessa congestão. Aí nós temos Itaú, mesma condição aqui no anual, máxima histórica. Mensal, aquela condição que eu comentei com vocês, pode testar a LTA, né? Semanal, está numa região de pressão de compra, então Itaú pode reagir nas próximas semanas nos Estados Unidos, tá? Então é a condição das três principais empresas nos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Então aí, feito o cenário completaço para vocês
no mercado lá fora e do nosso mercado, que tem essa expectativa de pressão de compra nessa região, que dá para você ficar de olho, sim, em operar comprado nas ações do Brasil, focado no fundo aí de médio prazo, principalmente, tá? Você tem que avaliar sempre ativo por ativo, setor por setor, certo? Tem uma estratégia muito bem definida quando for montar a operação. E também comentada aí a chance de anular esse cenário, né? Sempre temos essa chance, e essa chance é bem válida se lá fora tiver uma correção ampla. Aí podemos ter o rompimento desse suporte. Mas no primeiro momento, a expectativa é de compra nesse suporte. Beleza? Então é isso aí. Valeu, um abraço e bons trades.